mesmo. Ok. Beleza, então vamos lá. Importante conhecer, nós já sabemos, estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória, tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então a gente tem que conhecer um pouquinho do Enem, nós já estamos trabalhando já no terceiro bloco de atividades que nós estamos fazendo, mas é sempre bom revisitar isso. Hoje nós vamos falar sobre identificação e análise de gêneros textuais, e hoje nós vamos trabalhar 4 gêneros diferentes. Gênero textual é o termo usado para classificar textos que apresentam funções comunicativas diferentes. Uma receita culinária, por exemplo, tem a função comunicativa de ensinar o leitor a produzir certos pratos. Meninas, silêncio. Enquanto uma fábula busca ensinar uma lição de moral. Cada gênero tende a seguir padrões de estilos de formato, registro e linguagem. Nesse volume, vamos nos concentrar nesses gêneros textuais: gráfico, infográfico, campanha e aviso. Aí você vai ver que a aula vai ser bem tranquila, porque a gente vai ser bem dinâmico com relação a esses 4 temas. Vamos começar com os gráficos. Lá no formulário você já pode dar uma analisada nesses 2 gráficos que nós temos aí. O primeiro, How We Use the Internet e Immigration to Sweden 2010 and 2015, onde nós vamos trabalhar a análise desses 2 gráficos. E o que nós vamos fazer? Qual é o propósito comunicativo de cada um desses textos? Ambos os textos são informativos, onde o texto 1 tem o objetivo de ilustrar com dados quantitativos uma pesquisa sobre o uso da internet, e o texto 2 informar ao leitor os motivos da imigração da Suécia entre 2010 e 2015, ou ambos os textos não são informativos. O texto 1 tem o objetivo de ilustrar com dados quantitativos uma pesquisa sobre o uso da internet, enquanto o texto 2 informa ao leitor os motivos da imigração para a Suécia de 2010 a 2015. Aí você pode responder lá no nosso formulário, tá bom? Ok. Eu nem coloquei o 2, né? Falei que ia baixar a trilha sonora do High School Music 2, coloquei só o 1 de novo. Eu falei que ia colocar a trilha sonora do High School Music 2, eu coloquei só do 1. Esqueci de baixar o 2. Tô ouvindo essa música o dia todo. Quer dizer, o álbum, o dia todo. Ah, não, se contar tarde, eu coloquei o Velozes e Furiosos 7. Jamile. Já, sir. Beleza, então, de acordo com a resposta, é a primeira opção, porque todos esses 2 textos, eles são informativos. Falar que ele não é um texto informativo é dar um tiro no pé. A segunda questão, ainda relacionado a eles, nós temos aqui. Apenas o primeiro gráfico apresenta um título autoexplicativo que informa o conteúdo a ser ilustrado com legenda, valor em porcentagem e a fonte dos dados apresentados. O primeiro é um gráfico de barras, apresenta dados em formato de barras horizontais, e o segundo é um gráfico de setores em que os valores são demonstrados de uma circunferência fracionada. Ou, ambos os gráficos apresentam um título autoexplicativo, que informa o conteúdo a ser ilustrado, legendas, valores em porcentagens, e a fonte dos dados apresentados. O primeiro é um gráfico de barras, apresenta em dados de formato de barras horizontais, e o segundo é um gráfico de setores, em que os valores são demonstrados em uma circunferência fracionada. Fracionada não existe. Nota que eu tirei alguma coisinha, ou eu coloquei alguma coisinha a mais aí para ver se está prestando atenção, ok? Ok. Pronto, sir. Aí você colocou qual? A primeira ou a segunda? A segunda. Perfeito. Às vezes parece até que as respostas maiores são as certas, né? Sim. É tipo, desde o começo da frase que fala ambos os gráficos apresentam um título só explicativo. Não é só o primeiro. Então, né? Na terceira, eu coloquei assim, quais foram os recursos linguísticos utilizados? Foram utilizados legenda, análise e palavra-chave. Na maioria, usa-se substantivos para referir as variáveis nos gráficos.
Os recursos foram título, legenda, análise e palavra-chave. Na maioria, usam-se substantivos para referir as variáveis nos gráficos, ou os recursos foram título, legenda e palavra-chave. Na maioria, usam-se substantivos para referir as variáveis nos gráficos. Nossa, agora até eu fiquei confuso. Eu que fiz e fiquei confuso, hein? Pronto, senhor. Perfeito. Então, você colocou a do meio também. Os recursos, então, foram título, legenda, análise de palavras e palavras-chave. Isso é uma coisa muito importante que a gente vê em gráficos. Então, nós temos que entender esses recursos linguísticos que são utilizados nos gráficos. Você pode ter certeza que a maioria deles vai ter título, vai ter legenda, vai ter alguma análise que ele vai estar analisando ali, e vão ter algumas palavras-chave para poder ajudar você a entender e ler corretamente esse gráfico. Com relação a gráfico, ficou claro para você ou você tem alguma dúvida? Não, senhor, ficou claro. Beleza. Você vai ver que hoje, Camille, nós vamos trabalhar, eu não vou trazer questões do Enem para você, a gente vai trabalhar as questões do Enem com relação ao gráfico, infográfico, na próxima aula. Hoje o esquema era só para identificar mesmo e deixar isso fixado na nossa cabeça. Aqui nós estamos agora falando sobre os infográficos, e eu trouxe para vocês, para você, no caso, esses dois infográficos aí. Antes da gente partir para as questões, que nem a gente fez com os gráficos, vamos ver qual que é a diferença dele para os gráficos que a gente fez no texto 1 e 2. O que você pode ver de diferente aí nos infográficos que nós temos nos gráficos? Tem mais coisas ilustrativas. Perfeito. Se você for parar para ver... Eu acho que é só isso, na verdade. Se você for parar para ver, a diferença está na ilustração mesmo. A gente pode ver lá o do campo de refugiados e o body water, que é a água no corpo, e aí ele vai mostrando com os desenhos a quantidade que tem, o que você tem que fazer para repor, e coisas assim. Perfeito. Então, um infográfico, ele informa, utilizando o bendito do gráfico, porém, ele traz algumas coisinhas, desenhos, a mais. Para ser bem claro. E aí nós vamos fazer as mesmas análises, qual que é o propósito comunicativo de cada um dos textos, e aí você vai lá e diz qual que é o propósito comunicativo. Ambos os textos são melhor você fazer lá, e depois eu leio a resposta certa e a gente debate a resposta certa. Tá bom. Mais fácil, porque aí você ficar ouvindo eu falar, você vai ler lá e a gente conversa sobre a resposta. Pronto. Beleza? Qual foi que você colocou? A C. Perfeito. Por que você colocou a C? O que você vê nela que não vê nas outras respostas? É porque nas outras tem, tipo, palavrinhas assim, sabe? Porque na A tá falando, o texto 3 tem o objetivo de formar o leitor sobre aquele, informar, e na B fala que o texto 4 forma o leitor sobre a quantidade. Não, mas tá informando o leitor.
Exatamente. Então, nós temos que nos ater a essas coisinhas, parecem mínimas, mas faz toda uma diferença, viu? Aqui na pergunta, como as informações textuais ou não foram organizadas e apresentadas, eu gostaria que você vê-se lá direitinho. Ambos os infográficos apresentam um título, mas o segundo é mais objetivo e autoexplicativo. Será que é? Ambos apresentam legendas associadas às imagens, que facilitam a compreensão do texto e as fontes dos dados. O texto 3 é consideravelmente mais complexo do que o 4, por não apresentar gráficos. Rapaz, será? Ambos os infográficos apresentam um título, mas o segundo é mais objetivo e autoexplicativo. Ambos apresentam subtítulos, associando as imagens que facilitam a compreensão do texto e a fonte dos dados. O texto 3 é consideravelmente mais complexo que o 4, por não apresentar gráficos. O que eu fiz? Ai, internet. Bonita. Me ajuda. Isso. Para ver. Faz sentido mesmo. Então, nós colocamos a primeira, e aí nós vamos ver que, se você parar para ver, todos eles têm um título mesmo, sendo que o segundo ele é mais objetivo e autoexplicativo. Se você não sabe inglês, por exemplo, mas se você olhar ali, vai falar sobre água, vai ver que tem pessoas bebendo água. Se você entender o que significa o water, você vai ver, pô, está falando alguma coisa sobre água. E aí ele vai associar a água ao corpo e vai ver que todas essas informações, elas estão se explicando. Ambos têm legendas que associam as imagens, o que facilita muito a compreensão, e realmente o texto 3 ele é um pouquinho mais complexo, porque ele não tem um gráfico ali, ele só vai lá falar, lá, 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 o que será que está acontecendo aqui? Se você não sabe o que é Refuge and Crisis, você vai ficar totalmente perdido só olhando o infográfico, aí você vai ficar realmente a ver navios. A terceira questão é quais os recursos linguísticos que foram utilizados, e aí a gente pode até conversar aqui entre nós mesmos. Foi utilizado o título e legenda, apenas palavras-chave são usadas, sem que haja necessidade de usar sentenças completas. Ou as outras duas. O que você acha que é? Sir. Perfeito. Então, a gente tem ali uma explicação assim, bem simples. Título e legenda, apenas palavras-chave são usadas. Palavra-chave, você já sabe o que é, tanto em português quanto em inglês, o que são elas e quando que a gente percebe elas, né? Sim. Isso, a gente vai ver isso mais para frente. Desculpa perguntar assim, parece uma pergunta besta, mas pode ser que às vezes a pessoa não saiba, tá? Imagina, senhor. Só para simplificar, né? Que eu estou dizendo, você não entende essas coisas. Vamos partir agora para a campanha e você viu. É a aula, a gente vai falar só sobre essas diferenças entre cada uma delas, e aí eu vou passar um outro exercício só para fazer a fixação do conteúdo, tá bom? Aqui nós temos duas campanhas. Sabe o que é uma campanha? Sim. Perfeito. Qual que é a diferença da campanha assim do texto 5 para a campanha do texto 6, na sua opinião? Eu não entendi a campanha do texto 5, na verdade, mas o texto 6 está falando sobre discriminação. Certo. E a campanha do texto 5 está falando sobre comer mais vegetal, comer... Como que eu posso exemplificar de uma forma assim bem simples? Comer algo local e pensar sobre o global. Sim.
Nossa, no são bem qual ele diferentes as campanhas mesmo. Nossa, totalmente. Uma vai estar falando com o propósito de conscientizar o leitor sobre uma questão mais social. Então, assim, naquele sentido, ó, isso aqui é uma coisa mais social, vamos pensar, vamos parar de só pensar em um, vamos pensar no todo. E a segunda, como você mesmo falou, é uma questão de preconceito, né? Quando tem a pergunta, should you have to hide to real you to be accepted? Você esconderia, você teria coragem de esconder o seu real só para você ser aceito? Tipo, esconder suas origens? Isso aqui eu achei até interessante, né? Porque não tinha nem como o cara esconder, né? Mas tudo bem. É, não tinha como esconder. Colocou uma foto de um cara branco sendo que ele é negão. Então, vamos lá responder qual é o propósito comunicativo dos textos. Aí você pode ir lá responder e falar para mim a tua resposta, tá bom? Ok. Pronto, senhor. Deixa lá, mais real. Então, olha lá. Ambos os textos ele têm um propósito de conscientizar o leitor sobre uma questão social, uma questão da comida social, a questão do preconceito em si, sendo que o texto 5 vai falar um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade, enquanto o texto 6 ele vai chamar a atenção do leitor contra a discriminação, tanto sexual, quando a gente vê os homossexuais ali, como a questão étnica, que é a questão do negro se aceitar como o tal. Pode parecer que não, mas em países fora daqui do Brasil, essa questão ainda é muito discutida. A gente pode ver isso muito mesmo, e até mesmo entre as pessoas da própria etnia, elas não aceitarem que são dessa cor. É meio doido, né? Mas quando a gente começa a olhar o mundo aí fora, a gente vê que tem pessoas que pensam diferente, que não gostam da própria raça. Aí já não cabe a nós julgar, né? Mas a gente fica ali bem perdido. E como que essas informações textuais ou não foram organizadas? O texto 5 ele usa um registro formal para atingir diferentes públicos. O texto 6 usa o registro informal para atingir diferentes públicos. Ou ambos usam o registro informal para atingir os diferentes públicos? O que você acredita ou acha? Ambos. Isso, são ambos mesmo. Todos eles vão usar um registro informal. Como que é esse registro informal? Você consegue me explicar o que é um registro informal? Ah, eu acho que tanto da linguagem como o uso das imagens, né? Para passar a mensagem. Isso, porque quando você fala sobre registro formal, nós sempre pensamos no quê? Um texto escrito ali formalmente, com todas as informações que um texto ele tem que ter, título, subtítulo, legenda, o texto em si, o corpo do texto. E quando você fala sobre um registro informal, não que uma foto não seja um registro, ela é, mas em questão linguística, a foto ela é o quê? Algo informal, porque você não está escrevendo, você pode até estar passando uma mensagem com ela, só que não é de uma forma formal, é de uma maneira informal. E aqui os recursos linguísticos que foram utilizados, eu já respondi, fica tranquila, não me bate por causa disso. O texto 5, ele apresenta o formato de cartaz, com imagens e legenda, já o texto 6 apresenta imagens mais representativas, que é a pergunta retórica que as campanhas faz, que serve como uma frase de impacto para provocar no leitor e induzir a reflexão. Lembrando que campanha ela tem essa característica, fazer com que a pessoa ela tenha um impacto daquilo que ela está vendo e lendo, para que ela possa fazer uma certa reflexão daquilo que está acontecendo com ela, no mundo à volta dela, deixando tudo explicadinho. Ok? Posso prosseguir? Claro. Nossa, eu já achei uma coisa bem interessante. Meus alunos, eles abriram o microfone. Todo mundo está falando hoje. Porque geralmente eu que falo, e depois tem que olhar ali no chat, mas hoje eu não estou passando por isso. Que bom. Aviso. O que é um aviso para você, Camille?
Nossa, eu não sei definir aviso. Vou mostrar aqui para você a análise desses dois avisos e o que você pode ver neles para falar, pô, um aviso é isso, um aviso é aquilo. Cadê aquela música que eu gosto? Hein? Tchau. Ah, só esperar a próxima. É pra eu responder a 10, gente? Ah, você pode responder, mas você conseguiu olhar aqui os textos e ver o que seria um aviso? Acho que sim. Eu acho que é esse título grande. Uhum. Que tem a função de fazer o quê? O que um aviso faz? Ó, vou te avisar sobre uma coisa, presta atenção. Chamar a atenção de algo? Chama atenção, mas também ele vai te dar um aviso. O que é um aviso? Ó, eu quero te avisar que vai ter reunião tal dia. Esse é um aviso formal que a pessoa faz ali tete a tete, mas também tem esses avisos publicitários ou não que fazem com que tenha a função de avisar sobre algo. De informar também, né? Isso, todos, resumiu bem. Aí você pode responder lá que a gente já conversa sobre a resposta. Terminei, sir. Perfeito, você colocou a primeira, porque falar que ambos os textos, o propósito deles não é avisar nem alertar nada, é mentira. O propósito do aviso é o quê? Alertar e avisar. Tem um aviso, ele vai te alertar ou vai te avisar sobre algo. E aí está descrito embaixo o que cada um deles está avisando. Eu nem me toquei, mas o que fala sobre o 7 fala realmente sobre a lavagem de toalhas do banheiro, que é uma coisa muito importante. Então tem que ler para poder realmente saber. Na questão das informações serem textuais ou não, eu já vou dar a resposta aqui para a gente poder partir para uma parte que eu gosto, que eu quero muito que você faça. As informações foram apresentadas no formato de um pôster, com um título que chama atenção. Com certeza, os dois títulos, se você pegar para ver, Help us to help your environment, nos ajude a ajudar a sustentabilidade ou meio ambiente. E The Public Notice of Disclosure, que é uma nota do escritório público, dá realmente essa ênfase. Então, também uso diferentes fontes para mostrar a ênfase. Tem aquelas letrinhas miúdas, tem as letras maiores, tem as letras médias, que está ali para dar aquela ajudada na gente, para a hora que formos fazer o anúncio. Quais recursos linguísticos foram usados? Os textos foram escritos de forma direta e impessoal, usa-se bastante a voz passiva e o registro formal. Os textos foram escritos de forma direta e pessoal, usando-se bastante a voz passiva e o registro formal, ou os textos foram escritos de forma indireta e impessoal, e usa-se bastante a voz passiva e o registro formal. Pronto. Aí você colocou? A B. Por que você tinha pensado em colocar a B? Vamos lá, vamos conversar sobre essa resposta. Porque é escrito de forma direta e pessoal. Não é pessoal. Isso. Sempre quando você vai dar um aviso, que vai ser para o público em geral, você sempre vai dar um aviso direto, mas impessoal, porque você não quer agradar um e desagradar o outro. Você vai mandar, ó, o negócio é o seguinte,
Não sei que time você torce. Palmeiras não tem mundial, vamos assim dizer. O pessoal vai ficar, quem é palmeirense vai ficar doido, mas você está dando o recado de uma forma impessoal. É só para dar o exemplo do Palmeiras. Não é que você seja corintiano e goste de zoar com o Palmeiras, tá? Não, nada, não leve isso ao lado pessoal. Caso você Relaxa, senhor. Mas é que acontece. É só para dar um exemplo assim, bem simples. Um monte de palmeirense vai assistir isso, vai ficar doido comigo. Lá no formulário, acabou aí ou tem uma outra parte? Você pode me dizer? Tem uma outra parte. Isso, identifique os similares e diferenças entre os gêneros trabalhados e refletindo sobre as atividades anteriores. Marque um X no campo que se refere à característica de cada gênero. Pode ser que tenha características a mais a ser encontradas no mesmo gênero, tá bom? Tá bom. Que é esse aqui, isso. Aí depois que você fizer, eu vou conversando com você sobre cada uma, tá bom? Enquanto isso, eu vou beber um pouco d'água. Mãe, eu posso vender uma bolinha de gude? Por que você trouxe o copo e colocava os bonés dentro do copo? Ah, porque eu não sei como. Amor, você acabou de pegar o copo. Oi. O que você falou? Não, O que você falou? vai ser um filme, vai ser esse negócio aí. Ah, mãe, é porque você não é você que é grávida. Você tá falando isso. Você tá no terceiro filho. Ah, filha, eu nunca passei por isso com nenhuma das suas duas filhas. O quê? Morar no interior? Não. Sintomas. Ai, cara, eu levantei pra pegar água e nem peguei. Não, não é coca, amor, é suco de uva. Calma. Não se desespere querendo pegar o que não é coca. Falando isso, não tá enjoado de tomar coca, Pia? Pai, mas você tá comprando isso? Eu tô comprando pra mim e pra minhas filhas. É. Porque a gente não tá enjoado de coca, que nem você, não. Não dá texto da professora aqui.
Nossa, amanhã vai ser a penúltima aula do English Connect. Nossa, eu dei aula tudo online. Eu só conheço uma aluna da sala. Quando ele vai acabar o English Connect? Daqui a 2 semanas. Aí a gente vai fazer um encontro na casa da Gi. Na última aula. Vai ter um encontro na casa da Gi na última aula. Da Jana? Gisele. Pronto, senhor. Beleza? Vamos só conversar sobre cada um deles, tá bom? Então, alguns, se você colocou lá, é que não tem opção talvez no formulário, então é meio impossível. Ah, deixa eu fazer outra pergunta, Camille. Quando vocês preenchem o formulário, vocês recebem um e-mail com a resposta, para depois vocês poderem ver, ou não? Ó, depois que a gente clica submeter, pelo menos no meu, né? Aí aparece se eu quero ver quais eu acertei ou não. Aí se eu clico, aparece as erradas e o total de acertos. Tá, aí deixa eu fazer uma pergunta, assim, só a título de curiosidade mesmo. Quando vocês recebem, por exemplo, vocês recebem algum e-mail com a prova, com a atividade completa, para depois vocês terem um registro, para caso vocês queiram, quero fazer uma revisão, olhar ele ou não? Não. Não? Devia mandar um e-mail para você. É que deve ser porque eu estou usando o meu e-mail, eu estou usando o meu Gmail pessoal. Porque quando eu faço esses formulários para os alunos, eles recebem por e-mail toda a prova para toda a atividade. Então, eu vou começar a fazer esses formulários com o e-mail de professor, que aí eu acredito que vocês vão conseguir ver. Mas qualquer coisa, vocês têm os slides que eu sempre deixo com vocês no final de cada aula, né? Então, Sim. qualquer coisa você pode olhar lá, bonitinho, vai ficar lá no Google Sala de Aula. Mas eu falo assim, em questão de... se eu contar aqui no PowerPoint, tem toda a explicação. No formulário só tem as perguntas, né? Então fica meio perdido no mato. Mas qualquer coisa eu mando para vocês e continuo deixando o PowerPoint também, que ajuda demais. Então vamos lá para as características. Tem um público-alvo claramente definido. Gráfico e infográfico talvez tenham, porque a gente nunca tem assim, uma certeza deles, mas campanha e aviso sempre tem. Envolve leitura de imagens, gráfico e infográfico tem sempre, na campanha talvez tenha, e no aviso nunca vai ter essa leitura de imagens para que você possa fazer no aviso. Professor, se aparecer lá uma placa de sinalização num aviso, vai acontecer alguma coisa? Vai ter algum problema? Não vai ter, mas é que geralmente não tem. Pode descrever um processo ou contar uma biografia, só infográfico. Texto escrito é objetivo e conciso. Infográfico sempre vai ser, na campanha também, e no aviso, talvez. Sugere ao leitor a adoção de uma atitude específica, tanto na campanha quanto no aviso, faz isso mesmo. Você olha lá a campanha e fala, puxa, preciso rever alguns conceitos. Ou até mesmo no aviso, eu preciso modificar a minha conduta em algum determinado assunto. Perfeito. Segue convenções de organização e layouts rígidos. O gráfico tem, infográfico talvez, e no aviso também talvez. É escrito em registro formal, só o aviso. Todos os outros podem ser escritos de forma informal. É comumente usado na mídia jornalística? Nós vemos muito gráfico, infográfico e aviso na mídia jornalística. Campanha é muito difícil, só se for na época eleitoral. Aí eles fazem aquelas campanhas eleitorais e colocam lá. Tende a facilitar a compreensão da mensagem? Gráfico e infográfico tem essa mania mesmo. É deles, e só você olhar, você já entender a mensagem no seu todo. Pode ter fim didático? Sim, gráfico e infográfico eles têm. Quando você estuda... Você está no 3º ano, né? Sim. Lembra quando você está lá no 9º ano, ou até mesmo no 3º, eles vêm com aqueles gráficos e infográficos. Olha, os alunos atingiram tanto, fizeram isso, a maioria votou nisso, votou naquilo, que eles vão trazendo lá os gráficos e infográficos, e aí você pode ver que toda hora tem aviso. Pessoal do 9º ano, olha aqui o aviso da ETEC, olha aqui o aviso da FATEC, do Enem, vem com um monte de aviso para cima de vocês. Não sei como que está online agora essa questão, mas a escola realmente
foca muito nisso. É verdade, é bem assim mesmo. Aí fala, vai, gente, vamos fazer. Pode ter fim noticioso, gráfico e infográfico tem essa função. A fonte de informações usada e o nome do elaborador é importante. Gráfico e infográfico sempre tem. Campanha e aviso, muitas vezes não tem. Deveria ter mais, mas muitas vezes não tem. Título, subtítulo e legenda são elementos comuns e importantes, tanto no gráfico quanto no infográfico. O poder pode ter o tom crítico. O infográfico tem essa questão crítica e a campanha nem se diz, né? Ela é crítica o tempo todo. Pode exigir a habilidade de inferência para compreender a mensagem. Então, às vezes, você tem que ter um certo domínio, tem que ter um conhecimento sobre algumas coisas para que você possa inferir o que a mensagem está querendo passar ali. Como no caso, uma pessoa que, vamos assim dizer, nasceu num país onde não tem racismo, ou não tem discriminação por ser homossexual ou não entenderia muito bem a campanha do homossexualismo, por exemplo. Se ela nasceu ali no lugar onde, digamos que a gente morasse no interiorzão mesmo, que o pessoal é bem raiz, homem com mulher, família sem separação, essas coisas assim que a gente tinha antigamente, aí ele vem para a cidade grande, com acesso a todas essas coisas, para ele ver uma campanha dessa, ele vai falar, mas isso existe? Então tem que ter uma certa inferência, você tem que conhecer um pouquinho do conteúdo para você entender melhor o infográfico, o gráfico e até mesmo a campanha. Faz uso de frases curtas ou apenas grupos nominais. Então, gráfico e infográfico, porque eles têm as palavras-chave. Essas frases curtas ou apenas grupos nominais são as palavras-chave. E na campanha, talvez tenha, digamos, tem uma frase ali ou uma palavra só que vai dar todo o teor do que está querendo se falar passado na campanha. Usa palavras de efeito. Campanha faz isso demais. Pode ser usado como suporte para a compreensão de um texto narrativo ou descritivo. Infográfico, gráfico e campanha faz isso. Pode ser usado para comparar dados e informações. Então, nós já sabemos que na campanha e no aviso não tem como comparar nada. Não tem uma estrutura física. Infográfico, você pode usar ele de qualquer forma, essa que é bacana. E a campanha também. Tende a seguir algumas estruturas físicas com pouca variação. Então, um gráfico ele vai ter pouca variação, agora ele vai ser de pizza, de barra, disso, daquilo, e o aviso também vai ter pouca variação de um para o outro. Você pode ver diferentes tipos de campanha, falar, tem essa campanha, tem isso, mas ela vai sempre seguir um padrãozinho básico e tem por finalidade mobilizar ou persuadir o leitor. Isso aí é a função da campanha. A campanha ela tem essa finalidade mesmo, de persuadir ou de mobilizar quem quer que a assista. Uma dica bem básica para o estudo: sempre que se deparar com um desses gêneros textuais, gráfico, infográfico, campanha ou aviso, exercita a habilidade para identificar o propósito do texto, o público-alvo e como essas duas informações vão impactar os recursos linguísticos utilizados. Então, olha, qual que é o propósito do texto? Qual que é o público-alvo? E como que essas informações elas vão impactar quem estiver utilizando isso, quem lê ele? Isso vai ajudar muito. E o bacana, você chegou a fazer os exercícios da semana passada, né, Camille? Sim. Você viu que para responder, quando você responde as questões do Enem, elas são bem tranquilas de trabalhar. As outras 5 que eu coloquei lá de questão de vestibular, elas são, às vezes elas conseguem ser um pouquinho mais complexas. O Enem, ela tem essa vantagem porque, como é uma prova assim que o Brasil todo vai fazer, eles não complicam tanto. Por quê? Porque eles sabem que tem pessoas que vão ter um conhecimento maior, vão ter pessoas que vão ter um conhecimento um pouquinho mais defasado na questão da língua inglesa. Então, você vai sempre ver que as questões, geralmente, elas vão estar lá em português, os denunciados delas, as alternativas também, muitas vezes, vão estar em português, para facilitar. Então, isso aqui ajuda muito. Por isso que tem-se a vantagem. Ah, professor, mas aí tem provas de vestibular que o texto tem os textos de 500 linhas lá, e 3 questões em cima desse texto, que já são para um vestibular mais bem elaborado, que nem o ITA faz muito isso, algumas questões da USP, eles vêm lá com uns textos que não tem necessidade nenhuma para você responder só 3 questões, e às vezes você nem tem que ler o texto todo. O Enem tem essa vantagem por causa disso, são textos muitas vezes curtos, mas que vêm com aquela facilidade para que a gente possa fazer bem e bem feito. As questões são mais didáticas no Enem mesmo, até que eu errei
acho que 2 só das 10 que você passou e teste vestibular eu errei 4 de 5. Mas é porque elas têm essa função mesmo de realmente é que os vestibulares assim mais conhecidos, eles têm a função de realmente falar, ó, você quer vir para cá? Você tem que ser o midiático, o cara mesmo. Você tem que entender a gramática por si só. Eu aqui, o que eu estou fazendo? Essas primeiras 12 aulas, porque a gente teve 4, vamos para as próximas 4, elas são para dar dicas de como vai funcionar o Enem. As próximas, se nós tivermos até o final do ano, elas vão ser voltadas aí para a parte gramatical, que é aquela parte mais chata. Tecnicamente, se você for parar para ver, que é a parte mais chata mesmo, que também é importante. Mas aqui eu estou trazendo para vocês as dicas assim bem sucintas, bem rápidas, para que vocês possam pegar de uma forma assim bem tranquila. Na campanha, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre campanhas, tá bom? A campanha publicitária ela é mais persuasiva, ela incentiva o consumo de algum produto ou serviço, ela vai enaltecer as vantagens de um produto ou de um serviço. Uma campanha publicitária, ela nunca vai falar mal do produto que ela está vendendo, vai ser agradável ao leitor. Lembra aqueles comerciais, não sei se tem mais comercial, porque faz tempo que eu não vejo televisão, e aí eu tô sendo sincero, viu? Que passava aqueles comercial de cigarro lá, nunca mostrava quando vinha vender o cigarro, o cara morrendo, as outras coisas. Ah, cigarro faz isso, cigarro faz aquilo. É sempre pessoas jovens, pessoas felizes. É que nem comercial de cerveja. Tá todo mundo feliz, animado, contente. É depois no final que fala, beba com moderação. Mas até o beba com moderação é de uma forma assim positiva e agradável para a pessoa poder usufruir do produto. E tem sempre um público-alvo específico. A campanha de cerveja, quem quer beber, bebe aí, meu. E a bebida é boa. Utiliza recursos visuais, sonoros e até sensoriais de outras formas. Ele coloca lá a sensualidade, muitas vezes, trazendo isso. Na campanha publicitária, tem tudo isso. Já na campanha comunitária, ela busca causar um impacto no leitor, ela busca convencer o leitor a repensar e talvez mudar alguns hábitos ou opiniões no comportamento, como nós vimos na campanha do texto 6, repensar um pouquinho sobre a pessoa, se ela vai ser preconceituosa ou não, se ela vai se aceitar homossexual, vai se aceitar como negro ou não, e as outras pessoas também que têm que aceitar, caso não seja dessa etnia, ou adote o homossexualismo ou outras formas, o feminismo, o machismo, essas coisas assim. É realizada em prol de uma causa social, muitas vezes ela é voltada em prol de uma causa social mesmo. Ela pode chocar o leitor, que nem eu até brinquei lá, o cara com uma plaquinha de um cara branco, todo negão. Caramba, o cara não aceita. Mas choca muitas vezes, se você não está acostumado a ver isso. E usa geralmente perguntas retóricas e frases no imperativo, que elas são usadas comumente, ou seja, são usadas frequentemente. E tem um público-alvo específico também. Muitas vezes você vai aceitar? Você é preconceituoso com isso? É para a pessoa realmente pensar. É um público-alvo específico. Eu acho que essa 13ª estava lá no formulário, não estava? Sim. Ah, tá, desculpa, já dei a resposta direto. Mas qualquer coisa, só olha aqui e já coloca lá. Fica tranquila com relação a isso, tá bom? Você já fez ela ou tá olhando aqui ainda? Sim, eu fui acompanhando enquanto você estava falando. Ah, então tá em ordem. Nossa, vocês são realmente sensacionais. Os alunos do estado que eu tenho, misericórdia. Você fala, deixa aberto aí o formulário e vai fazendo conforme eu vou fazendo, tá bom? Eles, não sei o que acontece. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Ixi, pior que tá gravado. Oh, senhor. Então, só pra gente fechar. Gráficos e infográficos são textos autoexplicativos que geralmente possuem título, legenda, valores e a fonte. Nos gráficos, variam menos de formato e estilo, tem padrões mais rígidos de layout e geralmente usam apenas valores numéricos, bem pensado de lembrar disso. Os infográficos, eles podem apresentar informações mais extensas, contam com ilustrações explicativas e são mais dinâmicos. Então, é até mais legal de ver um infográfico do que um gráfico. Nas campanhas, nós tem o propósito de persuadir o leitor sobre uma questão. Aí nós temos a campanha publicitária que incentiva a compra de um produto ou de um serviço, e a comunitária que quer causar um impacto sobre uma questão social e mudar hábitos, opiniões e comportamentos. Já os avisos,
nós temos aqui, tem o objetivo de alertar o leitor, podem estar em espaços públicos, em geral, em espaços onde ocorre grande circulação de pessoas, por exemplo, hospital, hotel, escola, shopping, banheiro público, tá lá no banheiro público, parque, aeroporto, loja, correio, supermercado, estacionamento, departamento público, e etc. Ok? Então, essa era a nossa aula de hoje, tranquila, sossegada, desculpa o atraso, é que o computador, ele me ajudou muito hoje mesmo, sou muito grato por ele. Deixa eu parar de gravar.